Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 103. Título: Na livraria Bertrand, as pessoas parece que me comiam e bebiam as minhas palavras boa notícia. Este texto é um bocadinho extenso e, para não dizê-lo demasiado a correr, divido em duas partes. Esta é a parte primeira. 1. Depois de, na véspera, ter estado no programa As Tardes da Júlia da TVI, a minha passagem pela livraria Bertrand, na Avenida de Roma, em Lisboa, no dia 27 de junho de 2008, foi uma inolvidável experiência. Deveriam ter estado lá todos para verem com os vossos olhos e ouvirem com os vossos ouvidos. Nunca uma sessão de autógrafos das muitas em que já estive foi alguma vez como esta. Pessoas mais do que muitas, mulheres e homens, mais elas do que eles, de todas as idades, mas com predomínio para a idade madura, e algumas pessoas jovens e de muita idade, elas e eles. A sessão iniciou-se pelas 17h30, conforme o previsto, e encerrou já muito depois das 20 horas. Foi preciso um amigo presente levar-me no seu carro à Gare do Oriente para eu não perder o comboio das 21h30 para o Porto. 2. As últimas pessoas a serem atendidas tiveram que esperar muito, mas fizeram-no com paciência e alegria, porque entretanto criou-se na livraria um clima de sororidade e fraternidade que fez com que todas as pessoas se sentissem bem e em animada conversa umas com as outras. Não era só o autógrafo que as pessoas queriam, elas queriam sobretudo abrir-se, falar dos medos que as têm obrigado a viver tolhidas e sobretudo dizer da sua alegria por terem finalmente encontrado um padre católico que lhes fala de Deus vivo como boa notícia, não mais como fonte de terror e de horror. 3. A sessão abriu com breves, mas expressivas palavras da responsável da livraria. Cristina salientou que o padre autor de livros que ali estava presente era subejamente conhecido como padre polémico e controverso, mas também com argumentos bastantes que fundamentam todas as suas posturas polémicas e controversas. Nunca ninguém me havia apresentado assim, mas é assim de facto que também eu me vejo. Tenho desafiado mais do que uma vez que apareça o primeiro teólogo jesuânico que me desminta nas afirmações que faço, inclusive as mais polémicas e controversas. E não aparece, porque polémico e controverso é o Evangelho, como polémica e controversa é a teologia de Jesus, o de Nazaré. 4. Nunca ninguém o disse, mas a verdade é que Jesus foi assassinado por causa da sua teologia. O Deus vivo que ele historicamente viveu, praticou, anunciou e testemunhou não coincidia em nada com o Deus do Templo de Jerusalém, nem com o Deus dos sumos sacerdotes e dos teólogos oficiais do Templo. Todos a uma viram-se inopinadamente ameaçados por Jesus pela sua teologia. Ela remetia para um Deus que não tinha nada a ver com o Deus deles, mentiroso e assassino, um ídolo que esmagava e infantilizava as pessoas. No meu ministério de presbítero da Igreja do Porto, também eu, desde muito cedo, me dei conta que o Deus que me foi dado a conhecer na paróquia em criança e no seminário ao longo dos 12 anos do curso não coincidia com o Deus vivo, o de Jesus. Foi uma descoberta dolorosa e feliz ao mesmo tempo e que mudou por completo a minha vida. Nunca mais me via fazer aquelas coisas sem sentido e sem jeito que é costume ver um padre fazer. Por onde passei até hoje, sempre fui diferente, dissidente, incômodo, controverso, polémico, ao mesmo tempo que alegre, cheio de paz, feliz como um menino. Depressa deixou de haver lugar para mim lá, onde também não há lugar para o Deus vivo de Jesus,
que eu vivo, anuncio, testemunho. Apenas há lugar para o ídolo que a religião, o religioso, cultua a toda a hora e instante. 6. Tudo nas igrejas, convertidas em outras tantas religiões, está desde há séculos em função do ídolo, não de Deus vivo que vive no mais íntimo de cada ser humano. Tudo nas igrejas está em função do Deus ídolo, por isso, contra o ser humano concreto. Isso é pura idolatria, como toda a religião é pura idolatria. É a inversão da boa notícia que Jesus de Nazaré nos trouxe da parte de Deus vivo. O sábado é para o ser humano, não o ser humano para o sábado. As igrejas repetem esta palavra de ordem, mas de modo rotineiro, sem nunca perceberem a revolução teológica que ela contém e é. 7. Felizmente, não vou por onde insistem em ir as igrejas tradicionais e trabalho dentro da Igreja Católica para que nenhuma igreja vá por aí. Mas a idolatria está tão arraigada no inconsciente coletivo das populações que parece já ter nascido com elas, fazer parte delas. Não nasceu nem faz parte, mas parece que nasceu e faz parte de tão arraigada que está no inconsciente delas. Não vou por aí, felizmente, vou por Jesus, o de Nazaré, aquele que mataram, não o que mais tarde as igrejas religiões idolatraram, para poderem continuar com os seus privilégios e as suas mentiras. 8. O grande pecado das igrejas convertidas em outras tantas religiões é reterem a verdade cativa na injustiça. Já o judaísmo, não confundir com os judeus, do tempo de Jesus e do tempo de Paulo, ler carta aos Romanos logo nos 2 primeiros capítulos, cometeu esse pecado maior de reter a verdade cativa na injustiça, porque às igrejas e aos seus chefes interessa a manutenção dessa ordem mundial que retém a verdade cativa na injustiça. Elas sabem que no dia em que essa ordem mundial cair, também elas cairão. E cairão os privilégios delas e dos seus chefes maiores. Porque a verdade é que nos faz livres, mas só a verdade que deixa de estar cativa na injustiça. Enquanto cativa na injustiça, a verdade não liberta, porque ela própria é a verdade acorrentada. Este será o pecado maior das igrejas. Porque haveriam de libertar para a liberdade toda a humanidade e assim o que mais fazem é contribuir para manterem na opressão as populações já de si oprimidas e amedrontadas com deuses e deusas que herdaram dos antepassados, mas deuses e deusas que só existem na imaginação e na sua imaginação e no seu cérebro. 9. A idolatria, ao contrário da fé jesuânica que move montanhas, paralisa a humanidade e o mundo. Mantém um e outro cativos na injustiça. A ordem mundial acaba assim feita crime organizado que nos impede de ser tanto às minorias dos privilégios como às maiorias empobrecidas e oprimidas. A saída libertadora é a via Jesus, a fé de Jesus, a sua teologia, o Deus vivo, mais íntimo a nós do que nós próprios. O Deus vivo que Jesus, o do Evangelho de João, revelou aos samaritanos na pessoa da mulher da Samaria e neles a todos os povos conforme o belíssimo e inultrapassável relato teológico desse mesmo Evangelho, capítulo 4. Por sinal, um relato muito maltratado pelas homilias dos párocos e dos pastores das igrejas, que sempre o interpretam às avessas, segundo as suas conveniências, não segundo o Espírito Santo, o de Jesus. Na seção 10, na livraria Bertrand, também eu usei da palavra por bastante mais tempo que Cristina, a responsável pela livraria. Desde que entrei, percebi que as pessoas estavam com fome da palavra que liberta, cura, salva, nos faz mais humanos. E comecei por partilhá-la.
As pessoas parece que me comiam, bebiam, e a minha palavra, boa notícia. Eram palavras como espada de dois gumes, mas cheias de ternura. Não é assim a palavra de Deus vivo. Só não é assim o rito e a palavra dos ídolos. A palavra de Deus vivo é a espada de dois gumes. Arranca e corta o que não presta em nós, o que está a mais em nós, o que nos desumaniza, o que em nós nos impede de ser e de crescer no ser. 11. Por isso, é palavra que cura, cria, liberta, humaniza, sororiza, fraterniza. É palavra cheia de ternura, reduz-nos ao essencial e nós ficamos assim como meninas, como meninos. As igrejas dão-nos ritos em lugar da palavra espada de dois gumes com ternura. Dão-nos ópio, dão-nos religião, dão-nos idolatria. Por isso, são mais inimigas que amigas da humanidade. Fossem igrejas jesuânicas e dariam palavra de Deus vivo, espada de dois gumes cheia de ternura, a do artista criador, que com o seu cincel retira do bloco de mármore ou de granito tudo o que está a mais, até que finalmente emerge a obra de arte que ele viu nele antes de começar a meter-lhe o cincel. 12. No rosto das pessoas percebi, mas vamos dizer esta na segunda parte. Até já.